Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais das minhas experiências na área da educação, entender um pouco mais sobre se eu tô gostando, se eu não gosto, se eu me frustrei com a escolha da minha profissão, como que foi também entrar no curso de História, tudo de maneira bem rápida. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir muito para que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe com seu amigo que é professor, ou que quer ser professor, ou que escolheu alguma licenciatura para fazer, para ele ter uma ideia e uma noção de que a vida vai ser fácil ou não vai. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque a experiência na área da educação não é tão curta assim, né? Então, já tenho 4 anos como professora. Esse ano vai ser, né, o 4º ano. Então, assim, muitos sufocos e perrengues eu passei para chegar até aqui. E confesso que não passei por todos os perrengues ainda não. Mas muita gente fala para mim, Lari, compartilha a sua experiência, como que foi começar a carreira, se ser professor é fácil, se ser professor é difícil. E eu vou dizer para vocês tudo isso e um pouco mais. Então, na parte 1 desse vídeo, eu vou começar compartilhando um pouco como foi escolher, né, o curso de História, se eu decidi de primeira. E eu confesso que eu demorei muito para ter minha decisão, porque eu sempre fui muito tendenciosa para o jornalismo, assim, sempre gostei da área da comunicação, sempre gostei do jornal, né, de apresentar um jornal, então sempre fiz muitos trabalhos na escola apresentando as coisas. Então, eu ficava na dúvida, será que eu escolho jornalismo ou será que eu escolho história? Essa dúvida ela só surgiu no 3º ano do ensino médio, quando eu finalmente cheguei nas minhas duas bifurcações, né? Ou eu caminho para a área do jornalismo ou eu caminho para a área da educação, que são duas áreas completamente diferentes, mas o que elas têm em comum é que ambas utilizam-se, né, da comunicação para expressar, para ensinar, para apresentar algo para as pessoas. E quando eu estava no 3º ano do ensino médio, né, eu conheci um professor, né, muito amigo meu, que ele compartilhava comigo um pouco das experiências dele e ele dizia para mim, Lari, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ser professor de história, porque eu ganho dinheiro para contar história. Você conhece alguém que ganha dinheiro só para contar história? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, parece bobeira, mas esses detalhes influenciam muito na vida da gente, porque a gente é influenciado o tempo todo pelas experiências das pessoas. E eu sempre fui apaixonada pela disciplina de história, assim, durante todo o ensino médio, durante toda a vida. Nunca fui aquela pessoa que achou história chata, porque muita gente acha história chata e eu entendo isso, mas é porque você não é apaixonado por história. Depois disso, né, eu optei oficialmente no 3º ano do ensino médio por uma profissão que eu pudesse me formar e ter uma rentabilidade rápida e fácil, né? Tipo assim, não fácil, mas que eu conseguisse me formar e conseguisse arrumar um emprego logo em seguida. A minha dúvida com o jornalismo sempre foi como que vai ser quando eu me formar. E para quem não sabe, né, assim, a história da minha família, assim como a história de muita gente pelo Brasil, uma história de família com poucas condições e com poucos recursos. Não digo que eu já passei fome na vida, nem nada do tipo, porque sempre teve, mas tudo muito pouco e muito assim migrado, né? Então, por exemplo, pagar uma faculdade era impensável. Meus pais nunca teriam condições de arcar uma faculdade ou de pagar as mensalidades e as condições de se manter dentro de uma universidade. Então, assim, se eu não passasse na UNB, eu iria, inclusive, tentar financiar, né, a minha faculdade de História, porque eu já tinha decidido que eu faria História. Quando eu ia financiar o curso de História, né, eu recebi uma cartinha, né, um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada, né, pelo ProUni a conseguir a bolsa de 100% de História. E isso para mim me fez assim chorar no dia, porque só eu sabia o que aquilo representava para mim, né, e para minha família, assim, sempre foi eu e minha família. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu sempre coloco eles em prioridade na minha vida, assim, às vezes eu até
esqueço um pouquinho de mim para pensar neles primeiramente. E eu sabia o que aquilo representava, sabe? Seria uma oportunidade de eu fazer uma faculdade de graça, sem pagar um centavo, numa das melhores universidades de Brasília, né? Que é o UniCeub. Sou extremamente grata a essa oportunidade, porque o CEUB, ele me deu tudo, assim, toda a estrutura, excelentes profissionais, excelentes professores. Inclusive me deu dinheiro, né, porque eu comecei a estagiar na faculdade. Então, assim, meu primeiro dinheiro, assim, um dos meus primeiros dinheiros foi estagiando no CEUB. Então, assim, de todas as formas possíveis, o CEUB, ele me agregou. Então, assim, eu falei assim, cara, eu perdi a chance da UNB, mas o CEUB, pra mim, foi até muito melhor. Fiz excelentes amigos e desde que eu entrei na faculdade de História, eu entrei sabendo que eu seria professora. Então, esse que é um detalhe, assim, fundamental na minha experiência. Tem muita gente, eu com a caneta na mão, tem muita gente que entra no curso de História querendo ser pesquisador, querendo ser historiador, querendo outras coisas, menos ser professor. Porque, às vezes, faz o curso por hobby, para acrescentar na sua vida. E, tipo assim, eu sempre entrei, né, no curso de História sabendo que o que eu queria ser era ser uma professora. Isso foi muito essencial para eu poder desenvolver mais ainda essa minha qualidade, me desenvolver mais ainda nessa área da minha vida. Então, esse é um aspecto diferente aí. Se você vai fazer o curso de História ou fazer alguma licenciatura, se pergunte se você está disposto a entrar numa sala de aula, se você está disposto a ser uma professora ou um professor, porque isso muda muito a experiência. Se você não gosta de sala de aula, se você não gosta de lecionar, se você não gosta do ambiente escolar, você vai se frustrar cedo ou mais tarde, entendeu? Então, assim, pra mim, eu sempre fui apaixonada por escola. Desde que eu me entendo por gente, eu amo o ambiente escolar. Então, quando eu entrei na sala de aula pra dar aula, pra mim foi tipo a coisa mais normal do mundo. Já contei como foi escolher o curso, já contei como que eu entrei na faculdade, né? Então, eu me formei no ano de 2017, já faz um tempo, né? E desde 2017 eu estou trabalhando como professora. Então, assim, para quem não sabe, em Brasília, você tem duas formas de você atuar como professora. Ou nas escolas públicas ou nas escolas particulares. E eu me lembro que quando eu me formei, muitas dúvidas vieram na minha cabeça porque eu não tinha experiência. E ter experiência é essencial para você conseguir um emprego. Então, quando eu me formei em julho de 2017, eu fiz vários currículos, né? Entreguei em várias escolas e até hoje eu espero essas escolas me responderem porque eu não consegui nenhum emprego com elas. Mas, assim, a outra forma de você atuar como professora é na rede pública, que foi a que eu tive sucesso. Assim, no ano de 2017, teve uma prova para ser contrato temporário em Brasília, que é muito parecido com um concurso público para ser professor em Brasília, que é uma prova tão difícil quanto, que você tem que estudar tão quanto. Só que eu me lembro que no ano de 2017 eu estava fazendo estágio probatório, estava fazendo projeto da faculdade, estava escrevendo o meu TCC. Então, assim, muitas coisas na minha cabeça me desfocaram do objetivo da prova, entendeu? Porque isso vai refletir no meu resultado. Nessa prova de 2017, para ser professor na rede pública, eu fiquei em 21º. Ficar em 21º implica que eu vou ter que esperar 21 vagas, 21 pessoas assumirem como professores, para eu finalmente ter a chance de me tornar professora. Então, quando eu me formei, eu não tinha emprego, né? Eu era só estagiária, né, do Arquivo Público do DF. E durante essa experiência como estagiária no Arquivo Público do DF, eu tive um pouco de experiência com material histórico, né, com fontes históricas. Foi muito bacana para eu me enriquecer, né, como profissional. E também era educadora social voluntária,
que é um programa do governo em que você trabalha nas escolas públicas do DF a fim de auxiliar, monitorar, fazer acompanhamento. Eu aliava, né, o estágio do arquivo público com o do educador social voluntário. Só que quando eu me formei, né, automaticamente o meu estágio acabou, porque o estágio é associado à faculdade e eu fiquei apenas como educadora social voluntária. Para quem não sabe, né, em Brasília, ser educador social voluntário, você ganha R$ 27, pelo menos na época que eu trabalhava, para trabalhar 4 horas por dia. Então, o que eu fiz? Para manter um pouco da minha vida, né, ajudando dentro de casa, saindo, eu precisei pegar outro educador social voluntário, um de manhã e um à tarde. Então, assim, apesar de não estar como professora, assim que eu me formei, eu estava dentro do ambiente escolar. Mas quando foi em outubro, né, me ligaram no meu celular e falaram assim, você que é a Larissa? Eu falei assim, sou eu mesmo. É porque você ficou em 21º e a gente tem uma carência, né, que é assim que chama, uma carência de história. Você tem interesse? Eu falei assim, claro, isso foi em outubro, né? Então, assim, pro final do ano letivo, que era em dezembro, era tipo 2 meses. Então, seriam 2 meses atuando como professora. E foi muito bacana, porque, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pisar o pé dentro de uma sala de aula. Isso foi essencial para mim. Me deu muito medo na primeira semana, assim, mas foi muito bom, porque eu soube que eu estava fazendo a coisa certa. Então, quando me ligaram, inclusive, eu me emocionei, chorei, falei assim, meu Deus, não acredito que eu tive chance. E para trabalhar em Brasília. Então, assim, ser professor em Brasília é uma coisa muito boa, é um dos estados que mais pagam bem. Então, muita gente fala, concurso em outros lugares, legais, mas, assim, eu tô no lugar onde melhor paga bem, assim, perde só para o estado do Ceará. Então, assim, ser professor temporário em Brasília é uma coisa muito boa e muito difícil de conseguir. Então, eu me formei em julho de 2017 e em outubro eu já estava trabalhando como professora. Então, de lá até agora, 2021, eu estou sempre em sala de aula. Confesso para vocês que não é fácil, não. Cada ano é um ano diferente, cada ano é uma experiência diferente. Então, quando eu pisei a primeira vez na sala de aula, assim, foi um negócio muito louco, porque foi a primeira vez que eu lidaria com alunos e alunos meus, com diários, com quadro, tem que ocupar o tempo deles, tem que dar conta do recado, entendeu? Então, assim, para quem não sabe, ser professor em Brasília é tipo você dar conta, se virar e dar certo. Ninguém nunca vai te explicar um dia antes, vem aqui na escola que eu vou te apresentar a escola, vou te apresentar os professores, seus colegas, aqui tá seu quadro, aqui tá seu apagador, aqui tá suas coisas. Não é nada disso, você já entra direto para a sala de aula e se vira, entendeu? Mal te dão o livro didático da escola. Só depois, com muito tempo, é que eles entregam, assim, né, as coisinhas para você, às vezes um apagador, uns trem de professor, que aí mas depois que você já tá lá há um tempo. Eu me lembro que a minha primeira experiência foi dando aula para 6º e 7º anos e eu confesso que foi fácil, apesar de ser difícil por eu nunca ter dado aula para 6º e 7º anos, foi fácil porque eles são pequenos, então foi mais fácil de lidar, foi mais fácil de dar conta do recado, de se virar nos 30 e dar uma aula sobre Revolução Industrial ou sobre iluminismo, né? Sobre esses assuntos que sempre, ou sobre o Egito Antigo, esses assuntos que sempre vão cair lá para os 6º, 7º e 8º anos. Então é isso, sabe? Escolher o curso de História foi a melhor coisa que eu fiz, assim, não me arrependo. Eu sou muito grata à minha profissão, muito grata a ter escolhido o curso de História lá no ano de 2014, quando eu comecei a faculdade. Eu só tenho experiências bacanas, algumas pauleiras, mas o vídeo de hoje foi pra gente entender um pouco mais sobre como que eu escolhi o curso de História e como que é um pouquinho dessa experiência pós-formada, mas que eu ainda vou aprofundar em outro vídeo.
tá bom? Não esqueçam de se inscrever nesse vídeo, de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos que são professores ou que vão fazer uma licenciatura na vida ou que têm vontade de atuar, né, na profissão da educação, na área da educação, que isso vai me ajudar, né, a levar esse vídeo mais para outras pessoas, cada vez mais para outras pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!